Olá, bora conversar sobre as últimas leituras do ano. Em dezembro eu terminei 4 livros. O primeiro deles foi um livro que eu comecei a ler em janeiro, que foi o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu acabei lendo numa outra edição, que não foi essa daqui da Todavia. Eu li na edição da Príncipes. Esse livro aqui, basicamente, são vários fragmentos, né? São vários pensamentos ali diferentes do autor, né? O Fernando Pessoa é um autor que escreveu a partir de heterônimos, né? Então ele criou várias personalidades diferentes para escrever cada tipo de texto que ele tem. E esse aqui é o Livro do Desassossego, que é escrito aí, né, pelo Bernardo Soares, que é uma dessas personalidades que ele tem. Então aqui a gente tem vários fragmentos que vão falar sobre assuntos diversos da vida, né? Vai falar sobre trabalho, sobre a morte, sobre solidão, sobre o amor, sobre... Enfim, esses assuntos universais, assim. Então tem vários fragmentos sobre todas essas coisas aqui. A organização desses fragmentos, ela é diferente em cada uma das edições. Então aqui nessa edição é diferente da outra edição que eu li em e-book, né, que é a edição da Príncipes. Foi um dos motivos para ter trocado, inclusive, de edição, porque eu senti que aqui não estava fluindo para mim no início, daí eu troquei e achei que o outro foi melhor. Não sei se faz tanta diferença assim, se foi coisa da minha cabeça, mas para mim fez, né? Então fica aí a sugestão, se você tá embarcando nessa leitura e talvez sentindo um pouco de dificuldade. Mas assim, foi um livro que realmente me acompanhou o ano inteiro. Entre idas e vindas ali, às vezes eu focava bastante, lia vários fragmentos, em outros momentos eu cansava um pouco da leitura e deixava o livro de lado. E assim, eu acho que eu esperava gostar muito mais desse livro. Eu achei que fosse ser um livro assim que ia marcar muito, que eu ia gostar muito. Eu terminei com a sensação de que talvez eu tivesse lido no momento errado, que talvez esse livro pudesse falar comigo de uma outra forma se eu tivesse lido em outro momento. Quero, inclusive, talvez voltar para ele no futuro, quem sabe, né? Tem um outro momento aí que esse livro me chame novamente. Mas foi uma baita experiência, assim, eu gostei muito de conhecer, né, esse lado do Pessoa. Tiveram várias passagens muito marcantes, eu selecionei, né, marquei vários trechinhos do livro, quero inclusive dar uma relida depois nisso. Então, assim, tem muita coisa marcante, tem muitas reflexões interessantes. Foi uma experiência muito intensa, mas eu acho que não foi tão positiva quanto eu esperava. Então, tá aqui, foi minha experiência lendo aí o Fernando Pessoa. Quero muito continuar lendo o autor, né? Quero ler aí os poemas, né, dos outros heterônimos dele. Tá até aqui marcado onde eu desisti de ler essa edição. Eu acho essa capa aqui lindíssima. Enfim, quem sabe não daria uma chance pra esse livro em outro momento. Mas, tá aí. Primeira leitura finalizada em dezembro. Daí eu também li um livro que eu, inclusive, comprei recentemente, se eu não me engano, na Black Friday, mostrei no último vídeo de unboxing por aqui, que é o Querida Combine, da escritora Sayaka Murata. Esse livro foi publicado pela Estação Liberdade e tem tradução aí direto do japonês da Rita Kou. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de uma personagem que ela tem algumas questões ali em relação ao trabalho. Ela já é uma pessoa bem mais velha ali, já tem mais de 30 anos, e ela trabalha numa Combine, que são essas lojas de conveniência que tem ali no Japão. E assim, é um tipo de trabalho que normalmente é feito por pessoas mais jovens, pessoas que estão ali começando a trabalhar, que estão iniciando, né, a jornada. São pessoas que normalmente ficam ali temporariamente, mas ela é uma pessoa que acabou trabalhando ali, né, ficou ali, foi o primeiro emprego que ela conseguiu e ela tá ali há muitos anos. Se eu não me engano, ela trabalha há mais de 18 anos na mesma empresa. Então o livro vai partir dessa premissa para trazer algumas discussões interessantes a respeito do trabalho, do sucesso, do que isso significa, das pressões que existem, né, na sociedade. Aqui a gente vê que a personagem sofre essa pressão da própria família. Desde criança ali, ela tinha algumas características, alguns aspectos diferentes ali que fazia a família ter essa sensação de que ela seria fracassada, de que ela teria dificuldades na vida. E por mais que a família tenha ali boas intenções, né, quer que ela se dê bem, enfim, são pressões, são julgamentos ali que só prejudicam, né? Só dificultam ali a visão que ela própria tem
a respeito do que fazer, enfim. Então ela tá o tempo todo nesse pensamento, né, de o que as pessoas esperam que ela faça. Porque se ela souber disso, ela vai fazer exatamente o que elas esperam, sabe? Então ela fica meio sem rumo nesse sentido, né, de entender ali o que fazer, de como enxergar essas coisas. Ela tem algumas questões ali, assim, não fica tão claro no livro, mas a personagem tem algumas questões ali de desenvolvimento, enfim, ela tem uma percepção um pouco diferente, né, sobre as pessoas, sobre contatos sociais. Inclusive tem um relacionamento que ela cria aqui com um personagem que aparece, que eu achei esquisitíssimo. Mas eu gostei muito do livro, eu gostei muito das reflexões que a autora traz, assim, sobre isso, dos pensamentos que me surgiram durante essa leitura. Acho que é uma questão, né, uma discussão muito válida, né, de pensar sobre isso, né, de, enfim, entender um pouco sobre essas pressões, o quanto realmente faz sentido, né, esses julgamentos, esses pensamentos, porque, assim, a personagem tá bem, ela tá feliz ali com o trabalho que ela tem, ela tá satisfeita com a vida dela, mas ao mesmo tempo ela sente o tempo todo que ela precisa estar fazendo algo a mais, as pessoas estão o tempo todo decepcionadas com ela por estar naquele mesmo lugar por tanto tempo. Então, enfim, adorei, gostei muito mesmo desse livro, fiz até algumas marcações aqui com os post-its de alguns trechinhos que me marcaram bastante. Eu tava bem ansiosa pra ler esse livro, então adorei ter feito essa leitura esse mês. Daí terminei, inclusive ontem, tô gravando esse vídeo hoje, é dia 30 de dezembro. Ontem, 29 de dezembro, terminei as duas últimas leituras do ano, que foram a saga de Gosta Berling e David Copperfield. Vou primeiro falar sobre esse aqui. A saga de Gosta Berling é um livro da escritora Selma Lagerlöf, que é uma escritora, se eu não me engano, sueca, que foi a primeira autora, né, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu, eu postei aqui no canal recentemente um vídeo explicando do projetinho Lendo Mulheres que ganharam o Prêmio Nobel. Quero muito fazer esse projeto. E essa aqui foi a primeira autora que eu li. Então, escolhi essa obra aqui da escritora e eu amei essa leitura. Esse livro aqui foi publicado pela editora Carambaia. E deixa eu só conferir aqui quem foi a tradutora ou o tradutor. Não tô achando essa informação. Cadê, gente? Achei. Tradução da Mônica Starrell. Enfim. Esse livro aqui vai trazer a história. É um livro que tem um caráter bem épico, assim, uma coisa meio medieval, meio... A forma como a autora conta a história parece conto de fadas, sabe? O jeito que é contado, assim, daquela coisa mais atmosférica ali, de mostrar um pouco do ambiente, de falar dos personagens de uma forma muito direta ali, mais simples, enfim. Eu senti muito isso enquanto eu lia, eu gostei bastante da escrita da autora, achei bem interessante a forma como ela conta aqui toda a história. E a saga de Gosta Berling, aqui no caso, o Gosta Berling é o personagem principal que a gente tem aqui, mas ele nem é o personagem que... Ele é o personagem que costura todas as histórias aqui, mas a gente tem vários casos, vários personagens emblemáticos aqui que vão aparecendo, que vão compondo essa história. Então, o Gosta Berling, ele é um pastor. No começo da história que a gente descobre que ele foi destituído do cargo dele porque ele bebia demais. Então, ele tava ali se perdendo na bebida, então ele é destituído e daí nisso ele acaba virando um mendigo. Mas ele é um cara muito querido, assim, todo mundo gosta muito dele, ele era um pastor muito bem quisto ali pelas pessoas ali da região. E aí, enquanto mendigo ali, ele acaba sendo resgatado por essa mulher, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é dona ali de uma grande fazenda, de um grande espaço, que ela acolhe homens que estão em situações parecidas com ele, e esses homens são chamados de cavalheiros. Então eles ficam ali por um tempo, né, vivendo ali, ela dá comida, dá o lar pra eles ali, né, e esses caras ficam vivendo ali com ela. Então essa é o início ali, né, da história do Gosta Berling. E aí, à medida que a história vai avançando, a gente vai conhecendo um pouquinho de outros cavalheiros que estão ali, de algumas mulheres que vão aparecendo ao longo da narrativa, mulheres inclusive que se apaixonam pelo Gosta Berling. Então tem vários desses casinhos ali que a gente vai acompanhando. E um pouco ali da
da construção, né, desse personagem, de vários obstáculos que ele vai vivendo ali, adversidades que ele vai tendo, momentos que ele vai... relacionamentos que ele vai criando ali. E nisso conhecendo histórias de outros personagens. E o que é legal aqui? Eu acho que a autora conseguiu construir a história de uma forma interessante, porque a gente tem vários capítulos que são focados em personagens específicos, né? Então, como se fossem vários contos ali. E ela vai contando, né, esses detalhes ali de cada uma dessas histórias, e aos pouquinhos a gente vai entendendo como que isso se conecta com o personagem principal, que é o Gösta Berling. E outro aspecto muito interessante aqui é que tem toda essa atmosfera, né, meio épica ali, meio medieval, e um pouco de realismo mágico ali, né? Ela introduz vários aspectos mais sobrenaturais, uma coisa meio mística ali, né? A gente tem personagens ali que são vistos como bruxas e feiticeiras, e tem o próprio diabo aqui, que a gente tem toda essa questão, né, todo esse paralelo com um dos personagens aqui. Então tem algumas questões assim, né, a gente tem ninfas aqui também, enfim, tem vários aspectos assim que são mágicos, né, dentro da história, que enriquece, né, toda a narrativa. Eu adorei a experiência de conhecer essa história aqui, adorei conhecer a autora, quero muito ler mais coisas dela, inclusive. E, enfim, fica aqui a dica de leitura. Acho que é um livro pouco conhecido, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar sobre ele antes de fazer essa listinha, né, de ler as mulheres que ganharam o Prêmio Nobel. Então, fica aqui a sugestão. Daí, por fim, a última leitura do ano foi David Copperfield, do Charles Dickens. Esse foi o primeiro romance do Dickens que eu li. Fora isso, eu já tinha lido só, como chama? Um Conto de Natal, que eu gosto muito, inclusive. Então esse aqui foi o primeiro romance do autor que eu li. E assim, eu amei. Fiquei encantada com a história do personagem. Aqui a gente tem uma narração em primeira pessoa, então é o próprio David escrevendo a própria história. Inclusive aqui no início do livro, ele fala assim que isso é uma biografia, não tô achando o trechinho que fala isso, mas uma biografia que ele quis escrever sobre si mesmo, mas que jamais quis publicar. Então esse era era parte do subtítulo ali, né? A história pessoal e experiência de David Copperfield. E aí numa versão, numa edição anterior, estava escrito, né? A história pessoal, as aventuras, as experiências e as observações de David Copperfield, as quais ele jamais quis que fossem publicadas. Então ele vai contar a história ali em primeira pessoa e vai trazer isso desde a infância. Então é basicamente um romance de formação, né? Que é quando a gente acompanha a história de um personagem ali do início da vida dele até a fase adulta, né? Então ele vai falar ali desde a infância, o que ele viveu ali na infância, como foi a fase adulta, adolescência, né? Enfim, todo esse processo ali. E a gente vai conhecendo todos os personagens que vão aparecendo, né? Que vão fazendo parte da vida dele. Então, assim, o David ele é um órfão. Então ele passou por várias questões muito difíceis ali na infância, né? Várias adversidades que ele vivenciou ali. Precisou de ajuda de muita gente, precisou de lidar com muita coisa sozinho, muito novo, né? E ele vai contando um pouco dessas questões, das pessoas que ele conheceu ali no meio do caminho. Acho que a parte da adolescência é a parte mais chatinha, assim, de ler, porque você fica um pouco cansado do próprio personagem. Aparecem alguns outros personagens ali que eu particularmente achei muito chatos, queria muito pular algumas partes, mas é incrível, assim, acompanhar a história dele, ver o que vai acontecer ali com todos os personagens. Você fica curioso, você fica julgando ali, né, muitas histórias. Tem personagens muito marcantes aqui, entre eles gostei muito da tia dele, né, que aparece no início da história e depois ela volta com mais presença ali no finalzinho do livro. Ela é uma personagem bem emblemática aqui. Tem também a Agnes, que é essa menina que ele acaba conhecendo ali na infância, que vira meio que uma irmã pra ele, uma grande amiga. Acho que a personagem também é muito bem construída, gostei bastante dela. Tem um dos personagens, que eu esqueci o nome agora, mas é um Micawber, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma grande família ali, né? Então tem um pai, a mãe e vários filhos, e acho que é uma das famílias mais interessantes aqui dessa história, porque o personagem, né, central ali dessa família, ele tem dois vícios, que é escrever cartas e se endividar. Então a gente acompanha várias situações, assim, que ele tá fazendo
essas duas coisas ao longo do livro. O David tá sempre ali envolvido, esbarrando com ele em momentos diferentes da vida, né? Ele conhece ele ali num momento muito difícil da infância e depois eles voltam, né, a se encontrar em outras situações. Enfim, vários personagens, assim, sabe? Muito marcantes. A gente fica envolvido com a história. A forma como o autor narra o livro é incrível, é super envolvente. Você fica realmente preso ali na história, querendo saber o que vai acontecer, torcendo por alguns personagens, desejando muito mal para alguns outros ali, porque tem uns personagens que, meu Deus... Então a gente tem alguns vilões aqui, né? Tem alguns personagens que tem essa... Dá pra enxergar dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo o autor traz ali, né? O próprio David, na verdade, traz na narração dele ali alguns aspectos positivos e negativos de todos os personagens, então não acho que é tão dividido assim, né? A gente vai realmente conhecendo muito sobre cada um deles e acompanhando o que vai acontecer aí na vida do David Copperfield. Eu amei a experiência de ler esse livro aqui. Amei conhecer a escrita do Dickens. Eu acho que... A escrita não, né? A escrita de romance, no caso, porque eu já tinha lido algo dele. Quero muito ler mais, inclusive, né? Agora quero ler todos os outros romances dele. O livro também tem alguns aspectos autobiográficos, né? Dizem que tem alguns paralelos aí com a vida do próprio Dickens, né? O David Copperfield aqui chega um momento que ele vira escritor, né? Que ele começa a trabalhar escrevendo romances, escrevendo textos ali. Então isso já é um dos paralelos ali. Parece que na infância também o Dickens passou por algumas situações parecidas com a que ele descreve aqui no livro. Então tem esses paralelos, acho que é interessante, quem sabe mais pra frente, quando eu souber mais sobre a vida do autor, vou conseguir fazer esses paralelos aí, mas... Fica aí a informação, porque eu acho que pode ser legal, tem muita gente que gosta de saber esses detalhes, né, sobre o livro. Então é isso, última leitura do ano, uma baita leitura, acho que fiz boas leituras esse mês de dezembro, mas também durante o ano todo. Bom, ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho sobre essas leituras. Aproveito para desejar aqui um feliz ano novo, espero que 2025 aí seja um ano incrível para todos vocês. E que traga aí boas leituras. Até a próxima!